Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Neste vídeo, eu estou mostrando para vocês como que vocês podem utilizar o Excel para fazer o cálculo das medidas de tendência central, quando a gente está trabalhando com os nossos dados apresentados dentro de uma tabela de frequências que a gente chamou lá no nosso material de aula, tabela de frequências simples ou tabela de frequência por pontos, né? Como esta aqui, deste exemplo que eu estou utilizando aqui com vocês, tá? Aqui a gente tem uma tabela, como exemplo é o número, a variável é o número de livros retirados por 50 usuários de uma biblioteca, e aí eu tenho essa distribuição de frequências aqui que eu selecionei agora, tá? E a gente quer saber quantos livros em média, né, qual é a estimativa para a média de livros retirados por esses usuários dessa biblioteca. Bom, o que a gente tem que fazer? Para fazer isso, a gente vai utilizar essa fórmula, né, que a gente tem no nosso material, que diz o seguinte: a gente tem que pegar cada valor xi da nossa variável, multiplicar pela sua respectiva frequência. Depois que a gente fizer isto, a gente faz a soma de todos os valores da primeira até a última categoria, né? Na nossa tabela aqui a gente tem 6 categorias de valores, né? E as suas respectivas frequências. A gente vai multiplicar todos eles e depois fazer a soma. Este resultado dessa soma, a gente vai dividir por N, que é o tamanho da amostra, que no nosso exemplo aqui é 50, né? É o total da nossa tabela. E aí a gente vai ter o cálculo do valor da média. Pois bem, então vamos fazer aqui a multiplicação então de cada xi pela sua respectiva frequência. Eu coloquei aqui nessa parte em verde, do lado da nossa tabela, para a gente poder fazer. Então vamos lá. Igual, né? Porque eu estou fazendo uma multiplicação, então tem que ter um sinal de igual, porque a gente está utilizando uma fórmula matemática aqui. Igual o nosso primeiro valor de x, que é o 0, vezes asterisco, o 5, que é a frequência correspondente ao 0. Tá? Então, 0 vezes 5, como a gente já imaginava, tinha que dar 0. A gente pode fazer isso aqui 1 por 1, igual 1 vezes 8, tá? Mas tem uma forma mais rápida de fazer isso, que é selecionando aqui a célula onde está o 0, aqui no cantinho inferior, se a gente colocar o nosso mouse de ponta ou de cruz grossa, ele vira uma cruz mais fininha, né? E aí, se eu clicar o botão do mouse e arrastar para baixo, ele faz o mesmo procedimento que estava nessa célula aqui, que era a multiplicação do 0 vezes 5, ele vai fazer para os próximos, só pulando a linha, né? Então, aqui, ó, ele fez 1 vezes 8, aqui ele fez 2 vezes 13 e assim por diante, tá? Mas vocês podem fazer 1 por 1 se quiserem fazer, igual 1 asterisco 8, tá? Não tem problema, tem que dar o mesmo resultado. Bom, o que a fórmula diz? Multiplica cada valor de x pela sua frequência, então já fizemos isso. Agora a gente tem que fazer a soma desses resultados. Então vamos lá, igual, soma, escreve, né, soma, e seleciona ali os nossos resultados das multiplicações, e fecha o nosso parêntese para ele fazer a soma. Ele fez alguma coisa errada aqui, deixa eu selecionar de novo. Só selecionei o último ali, ó. Vamos selecionar todos os nossos resultados, correto? Então, a nossa soma aqui deu 118, tá? 118 é o total de livros retirados pelos 50 usuários da biblioteca, tá? E aí, a média, a gente vai utilizar este resultado e dividir por 50. Então, igual, seleciona aqui, ó, o 118, tá ali a célula que o 118 está endereçado, né, o F11 aqui no caso da minha planilha, dividido, barra, por 50, aí eu vou lá na célula onde está o 50 e clico lá, C11 é a célula onde está o total 50, e dou um Enter. Então, o Excel calculou para mim aqui 2,4 livros, tá? Como que eu interpreto este resultado? Vamos lá. Estima-se, de novo, é uma estimativa, porque eu estou trabalhando com uma amostra de usuários desta biblioteca, não estou analisando todos os livros retirados por todos os usuários, né? Não estou fazendo um censo dos livros retirados, então é uma estimativa. Estima-se que os usuários desta biblioteca
retiram, em média, importante eu dizer que é em média, porque é o cálculo da média que a gente está fazendo, 2,4 livros, tá? Então, essa aqui é a minha estatística para este exemplo. Então, vamos lá. A interpretação, né, do 2,4. Agora, vamos ver o cálculo da mediana. Bom, na verdade, a mediana, a gente aqui tem que enxergar primeiro o nosso total aqui, a nossa amostra tem um tamanho 50. Então, se eu estivesse trabalhando num caso sem tabela de frequência, eu teria lá 50 valores que eu teria que ordenar e achar os 25 primeiros, que é a metade de 50, e os outros 25 para achar quem é o valor central, né? Na tabela de frequências, a gente pode enxergar isso de uma forma mais fácil. Se eu olhar, se eu entender que a mediana é o valor que divide a minha amostra em duas partes de tamanho igual, ou seja, 50% dos valores observados estarão abaixo da mediana e os outros 50% estarão acima, se eu olhar aqui, a nossa tabela tem uma coluna aqui que nos dá as porcentagens dos valores, né? Então, onde estão os 50 primeiros valores da minha distribuição? Eu posso ir acompanhando por aqui, ó. Na primeira linha, eu tenho só 10%. Então, ainda não cheguei nos 50% que eu preciso. Aí eu vou para a segunda linha. Ah, eu tenho 10 na primeira e 16% na segunda, somando 26%. Opa, ainda não cheguei nos 50% que eu preciso. Então, vou lá para a terceira linha. Ó, 10 com 16 com 26, né? Se vocês olharem aqui embaixo no Excel, ele vai fazendo a soma para vocês, ó. Então, aqui eu tenho, ó, a soma igual a 52. Então, na terceira linha, a gente atingiu 52% dos valores observados. Então, isso significa que a nossa mediana vai estar aqui, tá? Como é par, provavelmente a gente tem que fazer o cálculo para quando o caso de eu ter uma amostra de tamanho par, né? A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. 2 provavelmente estará na primeira metade um valor 2, mais 2, vai estar na segunda metade um outro valor 2, dividido por 2 para achar a nossa mediana, né? Então, a mediana deu o próprio 2, como a gente já tinha visto aqui nas porcentagens, né? O que eu estou querendo explicar para vocês é que, por exemplo, poderia ter um caso de vocês olharem as porcentagens aqui e irem somando e fechar exatamente 50%, né? Então, eu teria que daí olhar dois resultados para calcular a mediana, porque, por exemplo, se eu tivesse nas duas primeiras linhas aqui 10 e 40, né? Eu fecharia 50% exato, né? Eu teria que olhar que os próximos 50% começariam no 2. Então, a primeira metade terminaria no último valor 1, e depois começaria já a segunda metade no primeiro valor 2. Aí eu teria que fazer 1 mais 2 dividido por 2, que daria 1,5, né? Que é um pouquinho diferente. Nesse nosso exemplo aqui, o 2, no 2, né, no valor 2 livros, a gente tem 52% dos resultados acumulados. Isso significa que o 2 estará nas duas metades, ele vai estar um pouquinho na primeira parte e um pouquinho na segunda parte, tá? Como que eu posso olhar isso de uma outra forma? Eu posso olhar, além de olhar pelas porcentagens, eu posso olhar pelas frequências também. Se eu sei que a minha amostra é de tamanho 50, né, eu vou olhar, opa, 50, metade de 50 é 25. Então, eu tenho que olhar quem são os 25 primeiros usuários e quem são os 25 últimos usuários, na ordem aqui. Esses valores já estão ordenados, então eu vou olhando aqui, ó, na primeira linha, o valor 0 corresponde a 5 usuários. Não cheguei ainda nos 25, vamos lá. 5 mais 8, 13. Opa, estou mais próximo dos 25, mas ainda não cheguei. Ah, 5 mais 8 mais 13, 26. Opa, eu cheguei no 25 e passei um usuário, né? Então, a minha metade dos resultados vai estar aqui no 2, tá? Isso significa que eu tenho 12 valores 2 na primeira metade e um valor 2 que pulou para a segunda metade, que é o 26º, certo? Então, por isso que a gente faz essa continha aqui, 2 mais 2 dividido por 2, tá? Bom, como que eu interpreto este resultado? Vamos lá. Estima-se, né? Estou trabalhando com uma amostra de usuários da biblioteca, então não posso dizer que
metade dos usuários tira tanto, outra metade tira tanto, porque eu não fiz um censo. Então, vamos lá. Estima-se que metade dos usuários da biblioteca, retiram 2 livros ou menos, e a outra metade retiram 2 livros ou mais, certo? Então, aqui, se a gente clica, dá para ver a frase toda ali, né? Então, estima-se que metade dos usuários da biblioteca retiram 2 livros ou menos, e a outra metade retira 2 livros ou mais. Bom, vamos para a nossa última medida de tendência central, então, que é a moda, né? A moda, para a gente lembrar, é o valor que se repete com mais frequência na nossa amostra. Então, é uma tabela de frequências, né? Então, fica fácil da gente enxergar olhando a nossa tabela, não tem muito o que calcular aqui, é só olhar. Qual o valor que possui a maior frequência na tabela? Ou quais os maiores valores, se tiver um empate, né? Quais os valores que são mais frequentes na tabela. Aí eu vou olhar minha tabela aqui na coluna das frequências, ó, e vou ver qual dessas frequências é a maior. Bom, eu estou vendo que o 14 é a maior frequência. E o 14 usuários corresponde a 3 livros. Então, a minha moda, 3 livros, certo? Como que eu interpreto? Vamos lá. Estima-se que o valor mais frequente para o número de livros retirados pelos usuários desta biblioteca seja o de 3 livros. Tá? Então, tá lá. O valor mais frequente, então, é o 3 livros. Se a gente tivesse na nossa tabela aqui, por exemplo, vamos dizer que, sei lá, aqui em vez de 8, a gente tivesse 7 para ali. Um livro, 7, uma frequência de 7, por exemplo. E aí no 2 a gente tivesse uma frequência de 14, né? Aí a gente teria um empate. Então aí eu teria que dizer que a moda, eu tenho 2 modas, moda 2 livros e moda 3 livros, porque daí eu teria 2 frequências 14 aqui, que são as mais altas, os valores mais elevados, tá? No nosso exemplo, a gente só tinha o 14, que era o que se destacava, então a gente só tem uma moda, correto? Então tá, pessoal. No próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula as medidas de tendência central quando a gente está numa situação em que os dados estão numa tabela de frequências por faixas, tá? Então, bons estudos a todos e até mais.